Obrigado, Dr. José Omar de Almeida Júnior. Nós estamos num momento muito crítico do Ministério Público. A lei de abuso de autoridade. Será punido o membro do Ministério Público que atuar com evidente motivação política partidária. Creio que está certo, porque não podemos ter cor partidária. O membro do Ministério Público tem que ser isento em suas ações, não participar da política partidária. Expressar em meios de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. O Ministério Público pode manifestar sem extrapolar o dever de informação e publicidade. Também acho que foi correto. O Ministério Público não pode ser conhecido como lata vazia, que só faz barulho. Ele tem que ser um juiz de direito em ação. Tem que mostrar o dolo específico de prejudicar ou demonstrar o benefício pessoal da pessoa que se encontra no polo passivo. Ou seja, ele tem que fundamentar toda a ação de todos os envolvidos na lide, no conflito de interesse da pretensão resistida. Nós conhecemos várias ações civis em que coloca-se no polo passivo determinadas pessoas e depois no bojo da ação nem menciona o modus operandi das pessoas envolvidas. Portanto, também agiu com acerto o legislador e a sanção presidencial. Proibir provas por meios ilícitos, eu acho que nem haveria necessidade, porque a ética de um membro do Ministério Público, ela deve ser resguardada e ela deve ser realizada. Executar mandado de busca e apreensão de forma ostensiva para expor o investigado. Também não há necessidade. O princípio do processo legal faz com que temos que agir da maneira que está contido na lei. Decretar condução coercitiva de testemunhas ou investigados que não tenham sido intimados a depor. Esse eco que está acontecendo é normal, doutor Omar? Ou é impressão minha? Está tudo dentro da normalidade? É. Obrigado, Shirley. Precisamos fazer uma reflexão dos nossos erros de uma forma madura, ponderada e consciente. Já que o Congresso Nacional, juntamente com o Presidente da República, nos deram um puxão de orelha. Em verdade, foi uma repreensão da sociedade e do legislador, que deve penetrar profundamente em nossos corações, membros do Ministério Público. Assim agindo, estaremos sendo prudentes doravante, não sendo tolos, porque estes nem mesmo uma centena de açoites os colocam no prumo. O Ministério Público brasileiro está em crise. Necessita de mudanças. O que eu vou falar do Ministério Público tocantinense também reflete em quase todos os ministérios públicos do Brasil. Segundo o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, Dr. Luciano Casarotti, 22 estados brasileiros possuem esses mesmos direitos. Uns mais, ou melhor, bem mais, segundo Dr. Casarotti. Somos
o mais acanhado. O senso comum imagina que nós temos 2 meses de férias por ano. Ledo engano. Porque aliado aos 2 meses de férias por ano, nós temos 18 dias de recesso natalino. Em 42 promotorias de justiça, existe o plantão de sábado e domingo. Um promotor de justiça do interior que fica de plantão sábado e domingo, somando-se todos os plantões das 54 semanas que existem em um ano, dariam 108 dias. Um total de 6 meses afastado em um ano de trabalho. Eu creio que seja até mais de 6 meses, quando a pessoa trabalha um ano e fica afastado 6 meses. O porquê? Quando ele tem esses 108 dias, 90, e ele vai tirar o afastamento, não conta o sábado e domingo futuro. Então, a cada 5 dias que ele trabalhou no sábado e domingo, conta-se para o futuro 7 dias, porque o outro sábado e domingo não conta. Então vejam, senhores, o número de benefícios de férias, de afastamento de um membro do Ministério Público. Pergunta-se, se um membro trabalhar 2 anos ininterruptamente, ele fica 1 ano afastado. E o que ele ganha? Ele ganha férias adquiridos no período do afastamento. E depois que ele ficou 1 ano, aí como você ficou 1 ano afastado, mas teve 2 períodos de férias, você tem mais 2 meses. Precisamos refletir. Precisamos colocar a mão na consciência. E se for aprovado o projeto de lei de licença-prêmio, aumentará a cada 5 anos 3 meses. Eu quero dizer a todos que eu não sou contra os 2 meses de férias. Eu não sou contra os 18 dias de recesso natalino. Não sou contra a licença-prêmio. Sou contra, sim, tudo junto. Ou nós escolhemos a licença-prêmio, ou escolhemos os 2 meses de férias. Ou vamos aderir ao plantão de sábado e domingo, para que possa o membro gozar em época oportuna. O que não se pode, senhores, é tudo. Porque senão o membro do Ministério Público vai ficar afastado por muito tempo. E ficando afastado, vai ter um substituto. E esse substituto deve ganhar 20% de subsídios. Então o promotor trabalhou 2 anos, vai ficar 1 ano afastado, aí o colega da promotoria ao lado vai receber 20% de substituição. Quando é de primeira entrância, ele vai receber R$6.000 a mais. Quando é de segunda entrância, R$6.400 a mais. De terceira entrância, ele perde 1.133, porque atinge o teto. Portanto, ele recebe 5.000, o de terceira entrância, R$604.
Eu quero lembrar aos membros dessa corte que desde 2004 até os dias de hoje já foram pagos 205 milhões de reais pagos administrativamente para os membros. Foram pagos nesses 205 milhões para menos de 120 pessoas. Realinhamento, URV, diferença de anuênio, incentivo funcional. E eu pergunto, não dá para pagar um mês de férias indenizadas para os servidores? Tudo que eu falei está estampado no portal da transparência. Por isso, senhores, que é difícil o entendimento. Abre aspas, vamos economizar. Vamos economizar até mesmo no cafezinho, no copo descartável, no telefone, na energia. Vamos economizar para quê? Para juntar esse bolo de 205 milhões e repartirmos entre nós, membros do Ministério Público? Precisamos ter em mente, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. A desculpa que todos esses direitos são contemplados também pela magistratura e TCE, cúpula do TCE, não dá vazão ao Ministério Público, pois somos os fiscais da lei. Fiscal requer mais responsabilidade com o erário que o fiscalizador. Outra faceta nossa, além do custos legis, é da persecução penal, de acusar diante do judiciário os infratores. Senhores, quem acusa tem que ter mais moral de quem julga. Quem acusa aponta o dedo e demonstra os erros. Tem que estar limpo. Nós temos que estar serenos. Já quem julga, de acordo com a prova dos autos, com o texto da lei, fundamentando sua decisão. Creio que deveria se exigir menos, mas deveria se exigir muito. Segundo dados, a Defensoria Pública está aprendendo o caminho das pedras. Entendo que a Defensoria deva cuidar dos pobres e não buscar direitos em excesso. Conheço de perto a pobreza da maioria da população tocantinense. Ouço as vozes roucas das ruas. Sei de seus sofrimentos, angústias e apertos. Dói na alma. Muitos não têm sequer vasos sanitários. Utilizam-se muita casinha, que é aquela repartição colocada no fundo do quintal de madeira, que quando o pobre defeca, cai lá num buraco, fazendo um barulho no seco, porque não tem o meio líquido. Como se um tomate fosse esmagado por um pneu de um automóvel. Muitas crianças, quando chega num banheiro público ou de alguma instituição, defeca debaixo do chuveiro, porque não sabe o que é vaso sanitário.
A acessibilidade, segundo o IBGE 2010, existe em 46 milhões de brasileiros. E tem alguma deficiência na acessibilidade. Então, seria 24% da população brasileira necessita de cuidados. Eu fico a imaginar, como experiência própria, os cadeirantes pobres, que necessitam de tudo. Necessitam de tubo, porque coloca-se um tubo no pênis ou na vagina de um cadeirante para poder a urina descer, sob pena de infeccionar os demais órgãos. Tem que colocar 2 tubos, em regra, dentro do órgão genital. E às vezes eles não têm sequer esse tubo. Amanhece o dia arrastando pelo chão, usa-se fraldas, tem feridas nas pernas, nas costas, porque precisam de colchão d'água e muitas vezes não tem. Conheço famílias no Tocantins com uma escova de dente para todos, um colchão de espuma amarela, que às vezes dorme 4, 5 pessoas. Triste e desigual é a nossa realidade. Fui interpelado por 4 ou 5 membros do Ministério Público e me disseram que conhecem promotores de justiça que estão passando fome. Impossível. O máximo, em sendo verdade, é má gerência familiar. Se não dá conta de gerir um bom dinheiro mensal, como deve cuidar na administração de uma promotoria? Ontem viralizou um áudio do membro do Ministério Público Mineiro, onde ele demonstra uma preocupação que seus gastos com cartão vão ter que ser diminuídos de 20 mil para 8 mil reais. É difícil esse entendimento. Ministério Público, magistratura, defensoria pública é um sacerdócio. Não deve ser um local para ganharmos dinheiro. Necessitamos de aproximar da sociedade, ouvir seus reclamos, saber do cotidiano dos mais necessitados, ter sensibilidade, mais amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. 39 anos de serviço público eu tenho. 30 de Ministério Público, 9 de professor. Algumas coisas me deixam triste. Eleições para o Ministério Público no Brasil afora. Ganha quem faz mais para os membros e não quem faz mais para a sociedade. Outra coisa que me deixa chateado é as instituições no Brasil afora se reunirem entre si e fazem homenagens um ao outro. Entendo que temos que dar honra a quem tem honra. Mas não podemos também dar honra a quem não tem honra. Porque seria jogar uma pedra de ouro no mar. O 5º Constitucional da OAB tem que ser revisto.
Nós temos no Tocantins mais de 10 mil advogados. Façamos uma prova pela competência, investigue a vida privada. Não pode ser o 5º Constitucional da OAB, articulações eminentemente políticas, partidárias. Podemos muito bem fazer um certame, todos aqueles que queiram ser desembargador pela OAB, que façam um exame de provas para sabermos se ele entende as condições de uma ação, que é possibilidade jurídica, interesse de agir, qualidade de agir, se ele sabe o que são os pressupostos processuais. Entendo que não podemos privilegiar e abençoar quem não tem capacidade, quem não tem passado, quem não tem honra. Quero informar a todos que não fiz o requerimento da indenização de férias em solidariedade aos servidores. Aos 420 efetivos e 188 em comissão, num total de 608 servidores. Porque foi decidido pelo Colégio de Procuradores, que é o nosso pleno do Ministério Público, nosso parlamento, que não se pagaria mais nenhuma férias para os membros, sem antes pagarmos pelo menos uma para os servidores efetivos. Foram 5 férias seguidas para os membros. Total de R$3.200.000. 3.200.000 seria o equivalente de pagar 3 férias para os servidores. Nós estamos no momento que o Ministério Público pode eclodir. Os servidores estão chateados. Historicamente, nunca demos guarida a seus direitos, que custou caro para o Ministério Público. Tanto é que em 1995, eles ingressaram no Judiciário e depois de longos anos, ganharam o GPI. E a conta veio alta para o Ministério Público. Os servidores atestam, discordam de muitas coisas, que não vêm da gestão do Dr. José Omar de Almeida Júnior, mas de muitos e muitos anos atrás. Não creio e nem posso acreditar o que eles falam, tudo que eles falam, sejam verdade. Alguns afirmam, e estão prontos para isso, que são a base da atuação dos membros, até mesmo em confecção de peças intelectuais. Inclusive possui a cena para manifestação no final de semana. Eu creio que o promotor de justiça trabalha de segunda a sexta-feira. E em suas longínquas comarcas só sai na sexta-feira após as 18 horas. E que muitas vezes os tribunais do júri vai a madrugada adentro. Penso assim, porque eu vivi esse momento do Ministério Público tocantinense, onde nos inícios dos anos 90, um promotor de justiça respondia por toda a região sul. Enquanto o advogado fazia a defesa no júri, o promotor
escrevia à mão nos processos. Sou desse tempo do idealismo, onde a tribuna popular era levada com uma seriedade tamanha, onde os debates acalorados eram com requintes de um português adequado, de uma dedicação plena. Por isso eu não acredito que alguns dizem que promotor de justiça é TQQ, terça, quarta e quinta. É certo que existem 2 servidores que ficam de plantão 24 horas em suas casas, a Natália e a Michele, para avisá-los de qualquer petição que entrar no EPROC no sábado ou no domingo. A simetria com o judiciário é só para membros? Ou deve ser para servidores também? Segundo o presidente da ASAMP, Associação de Servidores do Ministério Público, que já expôs aqui nesta corte a realidade dos servidores do Ministério Público, é o pior dos órgãos. Ficamos atrás da Defensoria, Tribunal de Contas, TRE e Judiciário. Será que um afastamento longo não traria ao membro do Ministério Público uma desatualização? Ou trariam vários prejuízos para os cofres da nossa instituição? Creio que a Assembleia Legislativa e o chefe do Executivo não aprovarão a licença-prêmio, bem como a retroativa, porque trará um prejuízo até 2040 de 69 milhões de reais para o Ministério Público. Com esses números, podemos falar em database menor do que 3,43, salvo o melhor juízo. Hoje tramita no Congresso Nacional a PEC do voto para servidor. Será que é certo nós darmos os nossos próprios aumentos? O Supremo dá aumento a si mesmo? E os demais estados? Há quase 15 anos atrás, eu fiz um pedido a esse Colégio de Procuradores de Justiça que servidores efetivos também votassem para procurador-geral. Fui vencido por 8-1. Me disseram que era inconstitucional. E eu havia dito naquela ocasião: a semente está lançada. Nós, membros do Ministério Público Brasileiro, não passamos no teste da administração. Contemplamos nós mesmos no espelho. Olhamos para o nosso umbigo. Existem vários servidores efetivos capazes, com 2, 3 faculdades, com um conhecimento enorme. Nós passamos a vida toda trilhando nulidades processuais, recursos, e depois vamos administrar. PEC também da cadeira do Conselho Superior do Ministério Público. Antes que alguém pergunte onde estava o doutor Ricardo Vicente, que também recebeu parcelas dos 205 milhões desde 2004 a 2019,
eu vou ser obrigado a dizer. Não gostaria de dizer. Porque o que uma mão faz, a outra não mostra. Peço a Deus para que eu não perca os pontinhos lá no céu. O que eu fiz com esse dinheiro? Ele só passou por mim. Retive apenas o necessário para cuidar da minha família, para formar meus filhos, para viver com dignidade. No demais, foi alojado para quem cruzou o meu caminho, numa panificadora, no meio da rua, ou na Associação Grupiense dos Amigos do Basquetebol. O dinheiro não ficou para mim. Tenho um patrimônio pequeno, mas sou muito rico. O que me causa estranheza são as palavras do presidente, Dr. Luciano, ao dizer que 22 estados têm todos esses benefícios, e até mais. Pernambuco, um estado pobre, lá no sertão, as crianças não têm comida. Há informações que a única proteína é um calango, ou seja, uma lagartixa. Rondônia, quantos índios estão suicidando? Sem apoio, sem perspectiva. Temos uma saída. Os concursos para promotor de justiça no Brasil afora. O concurso para promotor tem que ter 2 requisitos. Tem que ser avaliado no psicotécnico. Não ter amor ao dinheiro. Tem que ser um sacerdócio. Aqui não é lugar de ganhar dinheiro. A iniciativa privada, o céu é o limite. O segundo requisito, a sensibilidade, a empatia, o se colocar no lugar do outro. Mede-se um homem como ele trata os pequenos. Quando ele é abordado, uma autoridade, por um pequeno ou um cidadão, como que ele reage? Aquela pessoa que jamais vai retribuir-lo. Se ele recebe bem, com amor, com atenção, se ele ganha tempo conversando com essa pessoa, passando um pouco de paz, trata-se de um grande homem. Portanto, concurso para promotor teria que medir não ter amor ao dinheiro e ter sensibilidade, além de uma vida pregressa comprovada. Deixo para reflexão dispositivo bíblico contido em Lucas 12, 19, 20 e 21. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Quem tem ouvido, ouça. Pelo menos um mês de férias para os servidores. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Ricardo. Só lembrando a todos aqueles que nos assistem, todos esses benefícios que foram nominados e citados pelo doutor Ricardo Vicente da Silva foram referendados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando também que referidos benefícios foram pagos a todos os tribunais superiores do país, a todos os ministérios públicos do Brasil, a todos os tribunais de justiça, a todos os tribunais de contas, às assembleias legislativas e aos integrantes das defensorias públicas, porque legítimos e legais.